Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. A Prefeitura da capital publicou no Diário Oficial do município um novo decreto com medidas de prevenção à Covid-19. Entre as ações, o Executivo Municipal definiu o novo horário de funcionamento das atividades comerciais. Maceió é a primeira capital do país a concluir a vacinação de pessoas com comorbidades. E você vai ver ainda. Em mais de um mês de campanha, o Rio Grande do Norte vacinou apenas 6% do público-alvo contra a gripe. A vacinação começou no dia 12 de abril e vai seguir até o dia 9 de julho em todo o estado. E vamos conversar ao vivo via Skype com o vereador da cidade do Natal, Ranieri Barbosa, do Avante. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A Prefeitura de Natal publicou um novo decreto que flexibiliza medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19. Medidas que estabelecem mudanças no comércio, educação e libera o funcionamento de recepções e eventos com público de até 100 pessoas. O repórter Rafael Lopes nos traz agora as informações sobre o que muda e a partir de quando essas regras passam a ser válidas, que, aliás, já começaram a ser válidas. Oi, Ana, muito boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Pois é, a Prefeitura de Natal publicou ontem esse decreto, trazendo aí algumas modificações com relação à flexibilização das medidas de prevenção contra a Covid-19. Medidas, inclusive, que destoam um pouco das atitudes tomadas pelo próprio governo do estado. 3 pontos que chamam a atenção nesse novo decreto, Ana, primeiro, a partir de agora fica permitido a realização de eventos com até 100 pessoas, o horário do funcionamento do comércio na capital potiguar teve ampliação também e, por último, passa a valer a partir de agora a nova determinação. Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos de toda a cidade. Essas medidas foram publicadas ontem no decreto oficial do município e a Prefeitura já se adiantou, Ana. Ou seja, no texto do decreto já está previsto que a qualquer momento todas essas medidas e outras presentes no texto podem ser revogadas assim que a Prefeitura decidir. Um outro ponto também que chamou muito a atenção, Ana, foi que a partir de agora todas as séries do ensino privado da capital estão autorizadas a retomarem as aulas presenciais. E essa medida também vale para as instituições de ensino superior da capital potiguar. Além disso, cursos profissionalizantes e também de idiomas estão autorizados a retomarem as aulas presenciais. O texto na íntegra do decreto, qualquer pessoa pode acompanhar, entrando diretamente no site da Prefeitura, acessando a aba do Diário Oficial do município. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Rafael Lopes, trazendo todas as informações direto da redação da Band. Estamos diante de mais um decreto que se choca com outro decreto. O decreto da governadora Fátima Bezerra, que está em vigor, permite a abertura de lojas dos shoppings até às 8 horas da noite. O novo decreto do prefeito Álvaro Dias permite a abertura dos shoppings até às 10 horas da noite. O decreto do estado proíbe a realização de eventos. O decreto da Prefeitura do Natal permite a realização de eventos com até 100 pessoas. A governadora proíbe a abertura de circos e cinemas. O prefeito permite a abertura de circos e cinemas. A governadora ainda faz o escalonamento do retorno das aulas. O prefeito já libera o retorno das aulas para o ensino privado. Estamos diante de uma guerra de decretos e ninguém se surpreenda se essa guerra for parar nos bancos da Justiça. E o governo do Rio Grande do Norte começou a elaborar um plano de vacinação para os profissionais da educação. Mesmo com essa medida, a Prefeitura de Mossoró afirma que ainda não possui previsão para o retorno das aulas presenciais naquela cidade. Você acompanha agora todos os detalhes na reportagem da nossa parceira TCM. Buscando realizar a volta às aulas de forma segura, o governo do RN está desenvolvendo um plano de vacinação destinado aos professores e professoras do estado. O retorno das aulas, deve acontecer de forma segura para a comunidade e também para os profissionais. A gente tem defendido isso desde o início
desse debate. No ano passado, nós participamos da construção do documento Potiguar, que discutia, né, os aspectos da retomada e colocava alguns condicionantes, né. Esse ano, na verdade, desde o ano passado, nós vimos discutindo também com a categoria, né, a necessidade da vacinação dos profissionais como forma de garantir a segurança, mas não apenas a vacinação, né. É importante que as escolas elas estejam organizadas com itens de biossegurança. É também importante que a gente tenha um controle da pandemia. Pela proposta do governo do RN, serão utilizadas 12.355 doses da vacina da Oxford AstraZeneca, sendo da reserva técnica do Estado. As doses serão destinadas à primeira e segunda aplicação. Nesse primeiro momento, os professores da rede pública municipal e estadual de ensino terão prioridade. Posteriormente, as outras categorias que trabalham na educação serão contempladas, como merendeiras, administração, porteiros e ASGs. Por último, entre os profissionais da rede privada. Lembrando que tem que estar combinado com as outras funções, porque também não adianta nós estarmos protegidos e a comunidade escolar está colocando a vida dela em risco. Vamos dizer, uma taxa descontrolada de transmissibilidade. Você chamando os estudantes para voltarem a circular, significa que eles vão terminar matando seus parentes, né, pelo contágio do vírus, já que eles vão se submeter aí a todo um trânsito, né, na sociedade que eles não estavam fazendo antes. Para a secretária de Educação de Mossoró, Ubeone Alencar, o momento ainda não é propício para o retorno. Trabalhamos o plano de retomada, que está pronto desde o início do ano, que nós elaboramos esse plano de retomada, mas a decisão de retornar presencialmente passa também pelo Plano Nacional de Imunização, né? Nós somos sensíveis, temos mantido a escuta ativa ao pleito dos professores e, de fato, não consideramos que seja seguro o retorno neste momento. E ainda falando na capital do Oeste, a vacinação contra a Covid-19 em Mossoró segue sendo uma das mais avançadas no estado do Rio Grande do Norte, com cerca de 60 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Já os que tomaram as 2 doses, esse número chega a 30 mil moçoroenses. A secretária de Saúde daquela cidade, Morgana Dantas, nos explica agora como está ocorrendo a vacinação em Mossoró. Acompanhe. O município de Mossoró tem vacinado nos últimos finais de semana de forma enérgica para que a gente consiga vacinar o máximo de pessoas que estejam nesse momento no quadro de comorbidade. O município conseguiu atingir um pouco mais de 20% de sua população vacinada. Temos mais de 61 mil pessoas já vacinadas com a sua primeira dose e mais de 31 mil pessoas com a sua segunda dose de vacinação já realizada. Nos próximos dias, com a chegada do novo lote de vacina Coronavac, queremos então encerrar a vacinação que estava em atraso das pessoas que tomaram sua primeira dose de Coronavac. Estamos vacinando nesse momento 30 anos mais com comorbidades. A campanha nacional de vacinação contra a influenza teve início no dia 12 de abril, mas a baixa procura pelo imunizante vem procurando muito as autoridades de saúde. No caso do Rio Grande do Norte, até o momento, apenas 6% do público-alvo foi imunizado. Benedita e Luísa são vizinhas. Elas já tomaram a vacina contra a Covid-19 há mais de 15 dias e agora vieram juntas de novo para receber um outro imunizante, o da influenza. Nós somos vizinhas de porta sim. A porta dela é a minha. O filho dela é quem traz nós. Desde as primeiras vezes eu vou tomar até enquanto Deus permitir. Alberto também veio ao ginásio da Praça Augusto Leite para receber a vacina contra a gripe, já com a da Covid-19 em dia. E feliz da vida, né? Já estou agora preparado para a vacina a segunda vez, né? Da Covid. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou no dia 12 de abril e já está na segunda fase. Lembrando, né, que essa campanha ela é de forma cumulativa, né? Então a gente continua vacinando crianças, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, população indígena. Foi a primeira fase. Entramos agora na segunda fase, então temos a vacinação agora para professores e população idosa junto com as fases anteriores. O Rio Grande do Norte recebeu mais de 1.300.000
mil doses da vacina contra a gripe, mas a responsável técnica pelo Programa de Imunização do Estado explica que apenas 83 mil potiguares, que fazem parte do público-alvo, foram imunizados. Até agora a gente só conseguiu vacinar em torno de 83 mil, que corresponde a 6% dessa população. Lembrando que é uma campanha que a gente tem que atingir, a gente tem uma meta para atingir, que é no mínimo de 90%. Essa população teve uma cobertura boa no ano passado, de 96%, então a gente não teve casos e a população fica achando que a doença não existe mais. A responsável técnica pelo Programa de Imunização do Estado reforça a importância de ir atrás do imunizante e explica que a vacinação contra a Covid é prioridade, mas não protege contra a influenza. A gente viu a proporção que a gente tem uma doença e não tem uma vacina para proteger, se proteger contra essa doença causa. Lembrando que entre as duas vacinas só precisa ter um intervalo de 14 dias. Então, assim, você tomando a influenza não significa dizer que você não vai poder tomar Covid. Vai só esperar esse intervalo. Dona Neuma, que tem 77 anos e está com as duas vacinas em dia, manda o recado. E qualquer vacina que tiver, o povo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. Seja lá qual for, não tem escolha não. Está dado o recado de Dona Neuma, não tem escolha. Infelizmente, o que está ocorrendo é uma desmobilização das pessoas para a vacinação da H1N1, para a vacina da influenza. Só 6% das pessoas do público-alvo buscaram essa vacina. E aí um detalhe, a gente tem vacina suficiente e as pessoas não estão indo em busca. Depois, Deus o livre, mas se explodir a H1N1, a responsabilidade vai ser de quem? Dos gestores? Não, porque a gente tem vacina suficiente. A responsabilidade vai ser nossa, da população que não compareceu a esse chamado. Aliás, chamado não, a essa convocação, a essa imposição em defesa da vida, da saúde. E ainda falando sobre vacina, porque a cidade de Maceió se destaca na vacinação contra a Covid-19 ao se tornar a primeira capital do Brasil a concluir a vacinação de pessoas com comorbidades. O repórter Henrique Pereira, da Band Alagoas, é quem nos traz todas as informações sobre esse assunto e essa boa notícia para os maceioenses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, nesta quarta-feira, todo o público prioritário será vacinado com pelo menos uma dose do imunizante contra o coronavírus. Isso representa 20% da população de Maceió. Quando a gente fala público prioritário, são todos aqueles que foram discriminados pelo Ministério da Saúde. Os últimos foram os trabalhadores do transporte coletivo, também Forças Armadas e algumas pessoas com comorbidades. Maceió é, segundo o Ministério da Saúde, a capital que mais vacina em todo o Brasil. Os números atualizados pelo Ministério dão conta que a capital alagoana tem 88,7% das doses que já chegaram na cidade aplicadas na população. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram o céu mais carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. Também tem alguma nebulosidade sobre a Bahia, mas por enquanto a chance para uma chuva mais expressiva é muito pequena. A chuva mais volumosa segue concentrada, especialmente entre o norte do Maranhão, Piauí e norte do Ceará. Na região de São Luís do Maranhão tem previsão de chuva ao longo desses próximos dias e amanhã à tarde vai fazer 28 graus. Em Teresina também chove amanhã e o tempo fica mais firme a partir da sexta-feira. Amanhã com máxima de 31 graus e no fim de semana as máximas chegam ou até ultrapassam os 32 graus. Região de Natal com tempo firme a partir de amanhã e com máxima de 30 graus. Em Recife, só chuva mais isolada, pelo menos até o sábado, e amanhã à tarde vai fazer 29 graus. No próximo bloco, você acompanha os destaques do dia na capital federal. O Band Cidade vai para um breve intervalo e a gente volta em um minuto.
volta com o Band Cidade e as matrículas na rede municipal de ensino aqui de Natal, elas começaram hoje. Nesta primeira etapa, poderão se matricular apenas aqueles que já fazem parte da rede de ensino do município e os estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e aqueles que têm as habilidades ou são superlotados, as altas habilidades ou são considerados superlotados. Você confere. Primeiro dia de matrículas na Rede Municipal de Ensino de Natal e já teve procura por informações aqui no CEMEI Mailde Pinto Ferreira, no bairro Potengi. Nesta primeira etapa, podem procurar as unidades de ensino do município pais e responsáveis daqueles que já são estudantes da rede pública municipal, tanto para a renovação da matrícula na unidade, como também para transferências. As crianças dos níveis 4 que estão indo para o primeiro ano, então elas já começaram a pegar os seus encaminhamentos, né, para as escolas. Também começamos hoje a renovação das demais matrículas em todas as outras salas. E aí esse prazo vai de hoje, dia 19 de maio, até o dia 2 de junho. Na primeira etapa de matrículas, a Secretaria também antecipou a solicitação de vaga para estudantes novatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Essas pessoas, elas precisam fazer essa solicitação de matrícula antecipada para que a unidade de ensino se organize na organização das salas, para evitar um número excessivo de crianças, por exemplo, crianças autistas, que a gente não tenha numa mesma turma 5 crianças autistas. Para o melhor desenvolvimento das crianças de um modo geral, é importante que isso não ocorra. Passada a primeira etapa, a Secretaria definiu para 8 de junho o período de matrículas para os estudantes novatos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA. O processo de solicitação de vaga nesses casos acontece pela internet, no sistema de matrícula online disponível no site da Secretaria Municipal de Educação. A efetivação da matrícula dos novos estudantes está prevista para acontecer entre os dias 17 e 25 de junho. Hoje teve rodada cheia no Campeonato Potiguar, com 4 jogos praticamente ao mesmo tempo. Atual líder, o América, recebeu o Palmeira na Arena das Dunas. E apesar da distância na tabela, o time de Goianinha deu trabalho, deixando o placar no 0-0. Já no Frasqueirão, o Santa Cruz recebeu o ABC. Os alvinegros faziam o jogo do ano para continuar vivos na disputa e conseguiram vencer por 2-1. O time agora tem 10 pontos e encostou no líder, que é o América, que já está somando até o momento 11 pontos. Hora de voltar a falar sobre política, mas dessa vez nacional, indo direto a Brasília, conversar com Napoleão de Castro, que traz as informações para a gente, direto da capital federal. Ana, muito boa noite a você. Cumprimentos ao nosso telespectador. A equipe Band Natal voltando de Brasília nesta quarta-feira, no acompanhamento aqui direto da capital brasileira dos principais temas. CPI da pandemia, dia extremamente movimentado com a presença daquele que talvez seja o mais importante convidado dessa CPI, o ex-ministro Eduardo Pazuello. Daqui a pouquinho, no Jornal da Band, a cobertura completa do dia de hoje na CPI da pandemia. E foi aprovado ontem à noite na Câmara Federal um projeto da deputada Natália Bonavides, que impede a ação de despejo em entidades empresariais e também residenciais, principalmente para as famílias, neste período de pandemia. Nós conversamos com a deputada e ela falou dos detalhes desse projeto. É um projeto que busca suspender os despejos até o final desse ano por causa da pandemia, por causa da piora nas condições de vida que a pandemia e a gestão do governo Bolsonaro estão trazendo para o nosso povo. E qual a ideia? É que se possa não permitir que essas pessoas sejam jogadas na rua num momento como esse, ou que pequenos comerciantes que já estão tendo tanto custo para se manter nesse momento difícil tenham que fechar suas portas. É um projeto basicamente humanitário que, lembro, não
vai afetar, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma renda baixa e que acabam vivendo desse aluguel que recebem, porque o projeto tem uma exceção em relação a isso. A gente busca aqui mesmo proteger as famílias que não estão tendo apoio do governo federal, que a gente sabe que esse auxílio emergencial não é suficiente para que não sejam postas na rua nesse momento tão difícil. Deputada Natália Bonavides, em entrevista à equipe Band Natal, aqui na capital brasileira. No Congresso Nacional em Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. E no próximo bloco, ao vivo, nós vamos conversar com o vereador de Natal, Ranieri Barbosa, do Avante. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E a partir de agora, ao vivo, a gente recebe aqui via Skype o vereador da cidade do Natal, o vereador Ranieri Barbosa. Muito boa noite e seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos os telespectadores do Band Cidade. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei prevendo seguro para passageiros do transporte coletivo. Por que, vereador? Porque, na verdade, quando foi votado aqui na Câmara, eu fui o relator da lei do aplicativo do Uber, coloquei uma emenda para que os passageiros que eram transportados pelo aplicativo Uber estariam segurados contra acidentes, sendo uma lei específica para um aplicativo de uma origem privada. Como a natureza do transporte público é uma concessão pública, também achei que tem muita relevância também para que o passageiro que é transportado pelos ônibus da cidade do município de Natal tenha também a segurança de estarem assegurados contra acidentes quando estiverem em um percurso. Fato esse, eu queria até lembrar que anos atrás houve um acidente na Avenida Bernardo Veira que um trem colidiu com um ônibus e houve uma vítima fatal. E aí a família ficou totalmente desamparada. Então, esse seguro vai dar pelo menos um direito ao passageiro caso ocorra algum acidente que a família não fique desamparada. Vereador Ranieri, o senhor faz referência a um acidente que terminou com uma vítima fatal. Mas acidentes, por exemplo, de pessoas que caem dentro do ônibus ou de pessoas que simplesmente se acidentam por um erro, seja do próprio passageiro, do motorista, do cobrador, enfim. Esse tipo de seguro também vai cobrir, vereador? Não. É tanto que a lei ficou muito clara. No artigo 2º, ela trata, em seus incisos do 1 ao 5, de morte por acidente, invalidez permanente por acidente, a questão do auxílio funeral dedutível, também caso do inciso 1 de morte acidental e também da invalidez permanente por acidente. Então, a lei determinou esses auxílios através de um acidente e que tem, lógico, a sua comprovação. Então, por isso nós tratamos de situações acidentais. Há um exemplo que ocorreu uma colisão de um ônibus numa cidade próxima e que houve, digamos, uma fatalidade de uma pessoa morrer carbonizada dentro de um ônibus, porque não teve como sair. Então, são situações como essa que os passageiros terão a segurança de estarem andando em um veículo de transporte coletivo, numa concessão pública, assegurado com seguros contra acidentes. Qual o estágio da tramitação dessa matéria, vereador? Na verdade, agora, derrubamos o veto, que é uma lei desde 2019, tramitou nas comissões, foi aprovada, houve um veto do chefe do Poder Executivo e a Câmara derrubou o veto. Então, agora está no prazo regimental de 15 dias úteis para que o prefeito publique a lei. Caso não publique, nós iremos requerer a promulgação da lei, porque é uma lei de interesse público e a população se sentiu muito satisfeita de ter uma lei que sabe que, a partir de agora, o passageiro terá um mínimo de uma tranquilidade andando no transporte público. Vereador Ranieri Barbosa, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no Band Cidade para a gente abordar uma outra temática que certamente vai causar muita discussão, muito debate na Câmara. O plano diretor da capital Potiguar, que já entra na reta final. Qual a expectativa do senhor para esta revisão do plano diretor? Na verdade, eu estou, digamos, muito tranquilo
com muita serenidade, porque eu entendo que Natal precisa desenvolver. Nós perdemos inúmeros investimentos na nossa cidade, houve uma evasão muito grande de divisas, a exemplo que João Pessoa teve um boom de desenvolvimento. Eu tenho dito, plano diretor, 4 eixos: a área urbana, a área ambiental, a área econômica e a área social. Então, nós devemos harmonizar e convergir para o desenvolvimento em cada uma dessas áreas. Natal tem que quebrar paradigmas e desengessar a atual situação que se encontra e que precisa, sim, ter as questões de preservar as áreas que têm necessidade de estar em parte restrita, tanto na zona ambiental como na zona urbanística, mas também avançar muito na área econômica e na área social. Uma das discussões que promete concentrar o embate do plano diretor é sobre a questão da via costeira, reduzindo aquele lote mínimo tamanho de 30 mil metros quadrados para 2 mil metros quadrados, ali em toda a via costeira da capital potiguar, que é um dos pontos turísticos da cidade. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu vou a minuta, eu não tive conhecimento, até porque é legítimo a Câmara, que é o último fórum qualificado e legal para dar o parecer final, deliberando como lei. O que eu vejo é o seguinte, que a via costeira não tem vida. A via costeira hoje é um dormitório. Nós precisamos resgatar para trazer vida à via costeira. E dentro desse contexto, desse conceito, eu vou defender que ela tenha realmente vida, uma vida ativa, mas também totalmente amparada de uma legalidade, preservando a questão ambiental, preservando a área urbanística e também olhando o desenvolvimento turístico que encontra-se a questão social e econômica. Vereador Ranieri, há pouco a gente falava sobre a matéria do senhor envolvendo o seguro para os passageiros de ônibus. E aí a gente lembra de um outro projeto, o projeto para a licitação dos ônibus, do transporte público de Natal. Ainda não saiu, não é, vereador? Aí, me desculpe, eu tenho que dizer à população, saiu sim. Nós votamos já uma lei que foi revogada, apresentada uma outra lei pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, que está vigente. Houve um processo licitatório que deu deserto pela Lei 8666 e era para, obrigatoriamente, como deu deserto, ter tido um contrato emergencial, porque é um serviço continuado de interesse público. Fato esse que hoje os ônibus estão transitando em Natal sem ter nenhuma lei que regulamente e que regre e que dê algum ordenamento, e por isso que eles dão um descaso ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Então, há uma lei vigente e que essa lei não está sendo executada. E se o senhor acredita que essa licitação ela vai sair, vereador? O senhor lembrava bem, a lei foi aprovada, mas a licitação não se consegue fazer. O senhor acredita que será que até o final do ano a gente consegue executar, vereador? Não compete à Câmara, compete aí ao prefeito de Natal e ao secretário de Transportes. Porque quando já há uma lei vigente e que colocaram há 2 anos atrás, que era a questão da inviabilidade econômica, que a primeira lei que nós aplicamos, foi feito várias adequações e ajustes para gerar a viabilidade econômica. E os empresários que contestavam vários itens, hoje estão totalmente beneficiados. Por exemplo, a isenção, mesmo temporária, até dezembro do ISS e do ICMS do óleo diesel, como também a questão hoje da mobilidade em Natal e de não renovação da frota, inúmeros fatores que nós colocamos naquela época, a questão do ônibus com ar-condicionado, piso baixo, câmbio automático, e que tudo isso o próprio judiciário derrubou o que estava na lei, revogou alguns artigos. Mas a lei está vigente e eles poderiam adequar o que não foi revogado. E que eu não vejo interesse da área empresarial do Setune, que é que representa esse segmento. Não vejo interesse nenhum deles em querer adequar, que não teria necessidade nem de ter uma nova licitação. É pegar a lei vigente e poder colocá-la em prática, ajustando ao decreto que está aí. Vereador, rapidamente, e tudo isso enseja na qualidade do serviço que é prestado ao cidadão, não é, vereador? E que é um serviço de má qualidade. E que isso a Câmara tem cobrado reiteradas vezes, inclusive a Comissão de Transporte tem ido às ruas acompanhar e fiscalizar, e mesmo assim há um descumprimento e desrespeito pelos empresários do setor de ônibus do município de Natal.
Vereador da cidade do Natal, vereador Ranieri Barbosa do Avante. Muito obrigada, vereador, e boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. O nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu lhe aguardo às 18h50. Continue com a gente porque chega agora o Jornal da Band. Todas as informações da política você sabe. Confere lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A você, uma boa noite.